que é cenografia, né? Eu costumo dizer que cenografia é a dramatização do espaço. Qualquer espaço pode ser um espaço cenográfico, desde que ele tenha um conteúdo dramático, que ele sirva a uma situação dramática, ele sirva a cena, né? a uma encenação. Então essa necessidade, né, de um conhecimento mais amplo de várias linguagens é muito importante e muito rico para quem vai fazer a cenografia. Eu acho que ela é uma linguagem autônoma, ela usa como ferramenta tanto a arquitetura quanto as artes plásticas. Porque como é que eu faço a arquitetura, como é que eu faço a cenografia? A partir do texto. Então, a partir da leitura do texto, eu vou me remetendo a imagens, e essas imagens eu vou trazendo para o diretor, para o encenador, para a gente discutir como é que esse cenário vai ser encaminhado. Porque tudo é a partir do texto, eu não tenho outro ponto de partida. Primeiro, não pânico, parece uma folha em branco, eu nunca fiz nada. E essa angústia é muito forte, então eu preciso participar dessa pesquisa. Eu preciso ler o texto, eu preciso ouvir o que os meus pares estão dizendo. O teatro, né, portanto a cenografia, ela abrange várias artes, arquitetura e artes plásticas, simultaneamente. Acho que não é impossível dividir. A cenografia é um espaço arquitetônico porque é uma construção e ele precisa de um desenho ou de uma plasticidade porque esse conjunto de volumes vai te causar uma sensação. E essa sensação será o que vai colaborar com o entendimento daquilo que quer se dizer. Então, eu acho que é um conjunto. Eu acho que o teatro é um conjunto de um encontro de várias linguagens artísticas. Não só da arquitetura, como da arte plástica, como da música ou da indústria têxtil, enfim, de materiais tecnológicos. Eu acho que hoje em dia a gente tem essa conjunção mesmo, né, de vídeo, de projeção, de iluminação, enfim, eu acho que é um conjunto. Hoje não é possível separar mais, eu acho. O cenógrafo é um artista que resolve a questão espacial num projeto, né, que exige uma localização física do evento, né, seja ele um show, seja ele um espetáculo, seja ele mesmo um filme, né, uma cena de um filme. Então, é o cara que resolve a questão espacial, né? E nisso eu digo, não só resolve, como também ajuda a oferecer e a fortalecer certas ideias que a pessoa, que o criador está querendo, que o diretor está querendo transmitir com o projeto. Então, ele resolve a questão espacial e conota a cena e dá certas conotações com suas intervenções, mas ele não está mais limitado a nenhum tipo de espaço ou de dinâmica. Acho que a gente está assim, realmente desaguando, né? E o artista plástico cada vez mais cenógrafo, e o cenógrafo cada vez mais artista plástico, né? E a cenografia, para mim, é um campo de arte muito sério, muito forte, muito precioso. E no teatro existem dois caminhos bastante claros, ou três. Um é o teatro dito comercial, o teatro voltado para um determinado público, onde se usa uma cenografia, se é que a gente pode chamar de cenografia, aqueles cenários realistas, a cozinha, a salinha, o corredorzinho, o quartinho. Isso é um tipo de teatro. E tem um outro teatro da ideia, o teatro da invenção, o teatro da contestação, né? O teatro da subversão, que é um tipo de teatro que nos abre esse campo. Mas no teatro sério, no teatro que pretende ir além, que pretende mexer com a cabeça das pessoas, esse teatro não dá. Esse teatro ele tem que ser tirado a forceps, ele é difícil, ele é dia a dia, ele é muita discussão, ele é muita leitura, ele é muita conversa das áreas todas, e ele também precisa de um tempo maior, né? É impossível você fazer um teatro assim em 30 dias.
Meu tio era Jorge Moreira, que era um dos grandes arquitetos do Brasil. E a Ieta, que era irmã do meu pai, ela trabalhou com a Lilian Lemertz, com o Linneu, com o Abu. E eu adorava brincar de teatro, então eu estava sempre fazendo peças de teatro e fazendo cenografia e figurino. Achava isso uma coisa fantástica. E eu fui fazer, acho que minha primeira cenografia foi de um grupo musical que chamava Saracura. A cenografia começou a entrar na minha história da seguinte maneira. Eu fui seminarista durante muitos anos. Eu era um péssimo aluno, né? Tanto é que eu fui expulso do seminário porque o reitor não me suportava mais. Mas no seminário existia um padre chamado Padre Bosco, que era muito interessante. E ele conduzia, de uma certa forma, os maus elementos, como eu e tantos outros nesse seminário, através do teatro. Ele sempre apresentava peças nos dias festivos, peças de teatro sempre voltadas para o tema escolhido pela igreja. Então eram sempre vidas de santo. Eu me lembro que uma vez ele montou a vida de São Francisco Xavier, a edificante vida de São Francisco Xavier. E eu fui escolhido para ser um pajem, né? E eu nunca me esqueci a feitura dos cenários, que eram feitos de papel de cimento, saco de cimento, colados. E a tinta, ela tinha um misto era um óleo de peixe com tintas e cores, e aquele mundo começou a me fascinar muito. A cenografia, para mim, foi uma surpresa, assim, nunca foi uma coisa muito planejada na minha vida. Quando eu era menor, assim, minha ideia era de ser arquiteto, para construir um espaço, um lugar melhor, assim, para um homem contemporâneo. Esse era meu sonho de jovem. E aí eu estudei um pouco de arquitetura, depois eu resolvi fazer artes plásticas, que eu achei que era onde eu poderia me expressar melhor como artista. E durante esse percurso eu fui trabalhar o corpo, uma coisa que eu como artista eu achei que só o desenho, ou a pintura, ou a escultura era muito pouco. Eu precisava de uma expressão física para poder compreender melhor o que eu gostaria de dizer. Foi quando eu conheci a Denise Stoklos, que é uma artista muito sintética, que trabalha com a síntese. E aí, com ela, eu fui começando a entender o que seria um espaço cênico. Um espaço mais objetivo, um espaço que reflita uma ideia e não uma decoração. Isso, para mim, foi muito fundamental. Quando eu conheci o Gianni Ratto, eu entendi com ele que o espaço cenográfico só existe quando o ator está em cena, porque sem a presença do ator e a encenação, aquilo é só um espaço, é só um praticável, é só uma cortina, ele não existe enquanto teatro. A cenografia, ela entrou na minha vida absolutamente ao acaso. Eu saí do Brasil com 19 anos, fui estudar cinema em Londres, mas tinha um enorme interesse por artes plásticas. E lá eu descobri a Tate, eu descobri a arte contemporânea, fiquei muito fascinada com isso. E, além de estar estudando cinema, eu comecei a pensar, fantasiar em certos projetos assim, artísticos, sem nenhuma pretensão. E eu inventei um cubo de vidro. Ele teria espelhos, aquele espelho meia prata, sabe? E aí, uma pessoa que estivesse dentro desse cubo de vidro, um espaço, né, físico grande, ela seria refletida infinitamente. E você que estivesse do lado de fora veria esse espaço transparente e infinito ao mesmo tempo. Imaginei isso, escrevi um projeto, um caderno, fiz uma série de coisas assim. E isso ficou um projeto a ser realizado algum dia, ou talvez não, também uma ideia. E quando eu me mudei para Nova York, e estava casada com o Gerard, me mudei para Nova York, e a gente começou a trabalhar, ele começou a trabalhar no La Mama. O primeiro espetáculo que ele começou a trabalhar foi um monólogo do Beckett, chamado All Strange Away. E ele falou assim, sabe aquele teu cubo? Acho que seria bacana, seria ideal para esse trabalho. Vamos fazer? Eu achei
Eu falei, nossa, que maravilha. Aí eu peguei, comprei uns pedaços de vidro, meia prata, um espelho meia prata, e fiz um pequeno cubo, assim, de 30 por 30. Botei um maço de Marlboro ali no meio e deu certo, funcionou. E aí eu descobri, então, sem querer, me descobri sem querer cenógrafa. Para terminar essa pequena anedota, assim, o Gerald, que já era um hábil homem de mídia, né, mais do que qualquer coisa, conseguiu trazer de volta para o La Mama, depois de muitos anos, os 3 principais críticos de Nova York, New York Times, Daily News e New York Post. E esses 3 foram ao La Mama, e no meu primeiro cenário, completamente ao acaso, eu recebi críticas como, no New York Times, o cenário de Daniela Thomas brilha como um sol. Aí eu pensei, gostei dessa profissão. Como veio a cenografia, né? Ela veio meio, para mim, sem querer, né? Porque eu comecei pela pintura, nos tempos de adolescente, lá em São José do Rio Preto. E eu fui convidado pelo Vendramini, um diretor de teatro, na época dirigia grupos amadores, a pintar uns telões lá de uma peça que ele fazia, a Sagrada Família. E eu fui lá, no chute, sem saber nada, nunca nem tinha visto muito teatro. E fazendo os telões dessa peça, acabei descobrindo esse mundo e pus na cabeça que eu queria fazer isso e não sabia como. Aí acabei, depois de um tempo, vindo para São Paulo, vim fazer arquitetura, que era uma escola, uma faculdade mais próxima. Na arquitetura tive a oportunidade, a sorte de conhecer Flávio Império, de quem eu fui aluno lá em alguns cursos, acompanhei muito de perto o trabalho dele. Talvez por sorte também eu acabei no último ano da faculdade, indo para a TV Cultura e comecei a trabalhar na cenografia de televisão. Então foi lá que eu conheci Antunes, Abujanra, Ademar Guerra, Kiko Jaez, enfim, uma série deles. E dali eu comecei a sair para o teatro profissional e fui trabalhar com a Abujanra, trabalhei na Companhia Estável de Repertório, do Fagundes, onde eu fiz vários espetáculos. Trabalhei também 6 anos na Fundacem, que hoje é Funarte, dando consultoria para quem fosse construir teatros, reformar, comprar equipamentos, e viajei o Brasil todo, conheci, tive um panorama muito amplo da situação dos teatros no Brasil. O meu primeiro trabalho profissional mesmo foi com Antunes Filho, com uma peça chamada Em Família, do Vianinho, do Aldo Viana Filho. Eu tinha feito outras coisas antes, mas assim, profissionalmente, meu primeiro trabalho foi com Antunes, que foi assim, um grande marco na minha vida, porque Antunes, como todos sabemos, é um grande mestre, né? E ele, a minha relação de trabalho com ele era muito interessante, porque eu ia para a casa dele, ele começava a mostrar livros e livros e livros e livros e mais livros, imagem. E alguns livros para serem lidos e serem deglutidos, para que num determinado momento a gente aproveitasse todo esse material entre o visual e a literatura. Então Antunes me deu, assim, acho que todas as bases necessárias para a minha formação como cenógrafo. Fui trabalhar em teatro e ao mesmo tempo estava me preparando para ir para cinema. Quer dizer, eu comecei a trabalhar com Roberto Santos praticamente na mesma época que eu estava começando o teatro. Com o Roberto eu fiz um figurino e o cenário de um filme chamado O Anjo Mau, que foi outro grande mestre que eu tive na vida, foi o Roberto Santos. Comecei fazendo cenografia para shows musicais. Aí conheci o Luciano Labarce e nunca mais nos separamos. Desde então eu faço cenografia direto com ele. Aí casei com o Celso Frateschi, me trouxe para São Paulo e foi aí que eu comecei a fazer cenografia aqui em São Paulo. Isso, Sônia, você está chorando? Não é nada, isso passa. Sônia, sente-se aqui. Fui convidado pelo Antunes para fazer um trabalho lá no período do Matraga e criei lá um núcleo de cenografia e fiquei com ele quase 11 anos, fizemos vários espetáculos. A ideia de se criar o espaço cenográfico foi um pouco decorrência do trabalho que eu desenvolvi no CPT, né?
Eu sempre falo que talvez não houvesse o espaço cenográfico se eu não tivesse tido a fase anterior do Centro de Pesquisa Teatral. Mas eu achava que na cenografia eu tinha mais a fazer, mais a dar. Eu já tinha mais de 20 anos de experiência e que eu sempre me preocupei muito com a infraestrutura do teatro brasileiro, assim, em função da cenografia, da arquitetura, pensar nos espaços, pensar na formação de mão de obra especializada. Não temos quase publicações em português, que é uma falha muito grande que a gente tem. Então alguém precisava pensar nisso. E são poucos que vão por esse caminho. Eu sempre coloquei isso como uma meta. Eu queria fazer alguma coisa para a cenografia brasileira. Então esses 10 últimos anos foram dedicados ao espaço, que é um espaço aberto, é um espaço de reflexão. Aqui é possível você encontrar uma biblioteca muito completa, acho que uma das maiores que a gente tem no país. Ela é aberta para consultas, muita gente procura. Temos um curso de cenografia que é mantido, onde a gente forma jovens cenógrafos, que normalmente vêm da arquitetura, da área de moda, do design. Organizamos fóruns, livros, seminários. Temos uma mostra permanente de cenografia, né? Então é um espaço para concentrar a discussão da cenografia, né? É um centro de referência para a cenografia. E isso tudo aliado a um trabalho de formação, a um trabalho de discussão, de preocupação com os nossos espaços, que são muito mal equipados. Não temos hoje mais mão de obra no teatro. Então a gente tenta alertar para isso, tenta discutir e trabalhar nesse sentido. E é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, é um trabalho que vem como sobrecarga, na verdade, mas que tem que ser feito. Como é que eu faço? É assim, primeiro que as pessoas que se relacionam comigo, como diretores, topam, né? Então é invertido, assim, topam a minha peculiar maneira de fazer as coisas. Ou então a gente não faz junto. Geralmente é assim, quando um diretor tem uma ideia muito, muito precisa do que quer e ele precisa de alguém que realize isso de alguma forma, ele naturalmente não virá atrás de mim porque é roubada, né? Porque eu sou muito cheia de ideias, tenho visões e isso complica uma relação normal de cenógrafo e diretor que, em geral, é alguém que tenta dar forma à ideia de outra pessoa, né? Ou então trabalhar, né? Fazer uma troca. A gente tem uma conversa conceitual, sabe? E ela é uma conversa que dura poucos segundos, ou minutos, eu te diria que é até meio estranho, assim. Eles vão me falando, tô pensando, tô mais ou menos aqui, e a minha cabeça vai indo sozinha, como se fosse num transe, assim, eu vou imaginando isso que eles estão falando em algum lugar, e aí eu vou sugerindo coisas, até que alguma coisa parece soar e parece engatilhar. Eles me deixam só, e depois eu trago coisas para eles, mas geralmente não passa de um rabisco num guardanapo. Eu tenho uma infinitude de rabiscos em guardanapos, em pedaços de papel. Por que todo esse sacrifício? Um querido amigo que sempre me acompanhou em todas as aventuras já não vive mais. Eu sou um cenógrafo de maquete. Gilgamesh foi um espetáculo que eu fiz com o Antunes, em que a gente aprovou a cenografia na 8ª maquete. Foram 8 maquetes. Porque é na maquete que você consegue detectar os problemas. É na maquete que a luz vê, o ator entende, o diretor entende, que muitas vezes não lê uma planta técnica, né? Então a maquete, ela fala por si só, você já trabalha a escala, a cor, a textura, o volume, os planos, e isso é muito importante para a luz. E quanto mais você, enquanto cenógrafo, dá condições para a luz, ela vem e te complementa. Quando eu comecei há 32 anos atrás, né, ainda era possível
aquilo que a gente chama de cenógrafo de prancheta, né? O cenógrafo recebe um texto, lê, faz uma reunião com o diretor, que passa lá algumas informações, mais ou menos uma diretriz do que ele precisa. Você vai para casa, fica lá 10 dias trabalhando, desenha, traz um cenário pronto. Isso hoje é praticamente impossível. O trabalho de cenografia, a meu ver, ele é muito integrado. Ele tem que se integrar ao todo. Ele tem que fazer parte do todo do espetáculo. Então, cenografia, para mim, é processo. É assistir ensaio, é acompanhar as leituras, é ver por que caminhos o diretor está indo, os atores, é trazer a pessoa que faz a luz com você desde o início ali, sentado junto, para a gente discutir, descobrir coisas, porque o teatro é muito vivo, ele muda de um dia para o outro. Então, de repente, se você acompanhando os ensaios, o processo, você vê que um mês depois, coisas que se imaginavam são jogadas fora e se vai para outros caminhos. Mesmo o arquiteto que trabalha, ou o cenógrafo que trabalha esse teatro mais livre, mais aberto, ele também precisa dessa ferramenta, da prancheta, né? Assim como é importante a maquete, como é importante o desenho. Quer dizer, eu acho o desenho a coisa fundamental na questão da cenografia. Eu, assim como o Serrone, tenho e acho que a maquete é uma coisa importantíssima, é uma ferramenta de comunicação muito importante para todos. Para o produtor, para avaliar a encrenca do custo do cenário, para os atores saberem se movimentar dentro desse espaço, para o iluminador, que é uma peça fundamental dentro do processo. Enfim, a maquete e o desenho são dois complementos à comunicação do cenógrafo com esse mundo, com esse universo de pessoas. Hoje nós temos uma série de diferentes possibilidades de montar um espetáculo, né? Eu acho que é possível, sim, fazer um desenho de uma cenografia e, a partir deste desenho, então, o encenador colocar o seu espetáculo sobre este cenário, ou criar simultaneamente, durante os ensaios, as necessidades do encenador para essa montagem. É possível, depois do espetáculo pronto, o cenógrafo propor, então, uma cenografia. Eu acho que hoje é possível. Eu não tenho, assim, uma linha muito definida. Eu já trabalhei de todas as formas. Já fiz montagens clássicas, onde eu precisava ter a porta nos lugares milimetricamente no lugar, para poder fazer as entradas e saídas num tempo X. Porque se eu tivesse feito um outro desenho, uma outra arquitetura, não seria possível o andamento desse espetáculo. Mas eu já fiz espetáculos também que eu criei depois da peça pronta. Depois que eu vi, então eu sugeri umas rampas, umas escadas que eu achei que poderia elevar um pouco o espetáculo para uma coisa mais verticalizada, que também dá certo. Eu não tenho muito um padrão, né? Eu procuro sempre atender o desejo do espetáculo. Uma coisa que eu sempre busco é uma síntese. Eu não gosto muito de uma excessividade de coisas que não significam. Na cenografia, tu tá trabalhando com um texto, então tu tem um roteiro a seguir, tu tem que dar uma cara para aquilo. E é uma responsabilidade, dá um medo. Então é sempre um eterno desafio. Mas é um desafio bom, porque tu tem a impressão que tu cada vez fica melhor. E nessa altura da vida que eu estou agora, já beirando 60,
eu já não tenho mais aquela necessidade de afirmação, então eu consigo assistir espetáculos de outros cenógrafos e cumprimentar os outros cenógrafos. Inclusive, às vezes eu digo assim, eu tenho inveja desse cara, eu tenho inveja dessa cenógrafa, porque eu queria ter feito o que ela fez. Eu canso de ver as coisas da Daniela assim, pô, eu queria ter feito isso da Daniela, porque acho a Daniela maravilhosa, entende? Então, tu vai, é uma coisa muito boa, é muito bom. Quando comecei, eu basicamente fazia cenografia para teatro num palco italiano. Sempre. Hoje, as situações são as mais diversas. Hoje as coisas se confundem. Hoje não se sabe mais, às vezes, o que é artes plásticas, o que é performance, o que é luz, o que é uma instalação e o que é cenografia. Hoje, o teatro tem situações as mais complexas em termos de espaço. Às vezes é um corredor que você faz, é uma casa que se apropria, é a rua, é o rio Tietê, é o próprio teatro, é um teatro de arena, é um italiano, tem caixa cênica, não tem? Tudo isso direciona a maneira de você ver e a maneira de você projetar, a maneira de você fazer. Hoje é muito mais conceitual, hoje ela é muito mais simples. A cenografia está cada vez mais econômica, um pouco por problemas de recursos, né? A situação econômica, a crise que sempre existiu, na verdade, que hoje está mais acentuada, mas não é só isso. Eu acho que está existindo uma busca dos diretores, de grupos, para uma coisa mais essencial, mais simples. E eu ando discutindo muito isso. Será que ainda são necessários esses grandes teatros, com caixas cênicas, com urdimentos, com elevadores, se a cenografia hoje caminha para o minimalismo, né? Que espaço é esse que a gente tem que buscar? Que condições técnicas são essas? O teatro parece que vive um momento de síntese. O teatro italiano, como a gente conhece, ele vem de uma tradição burguesa, de uma tradição bastante fechada, né? O teatro acabou virando uma igreja, né? O sacrossanto espaço do teatro, com a sua quarta parede. Então isso eu não sei se o público se cansou um pouco, ou se em determinados momentos a gente avançou mais nessa procura de um espaço alternativo, mas eu acho que a tendência realmente é de um teatro novo nesse sentido. Eu já vi vários espetáculos de rua, espetáculos feitos em fábrica, como esse próprio do livro de Joque, por exemplo, passado dentro do Hospital Humberto Primo. Eu acho bastante interessante. Agora, para a pessoa que está estudando cenografia, ou que está entrando para o teatro, evidentemente a caixa preta ainda é mágica. Ela tem a sua magia, ela tem o seu fascínio. Sem dúvida alguma, eu me sinto mais à vontade de fazer um cenário dentro da caixa preta, utilizando todas as ferramentas que eu tenho dentro da caixa preta, como urdimento,
cordames, porões. Essa questão da criação exclusivamente para o espaço teatral, cenário, é uma preferência minha. Eu tenho realmente fascínio, que eu acho que tem a ver com o cinema, com isso, né? Eu tenho fascínio com essa coisa da atenção de uma pessoa sentada, virada para o espetáculo, né? É um fascínio pessoal, mas que não quer dizer nada, apenas eu gosto disso mais do que outras experiências. Mas eu já tive experiências, por exemplo, eu fiz um Tilvânia, no Rio de Janeiro, no Parque Lage, em que o cenário que eu propus era o cenário e a plateia, e ocupava todo aquele vão central do Parque Lage. Então era um piso, com várias interferências, vários públicos, assim, o piso era o cenário, não tinha uma coisa, um fundo, né, digamos. Eu acho que não tem, na verdade, cada dia mais eu percebo, e uma coisa que a gente não tem nem mais controle sobre isso, que essas definições e esses encaixotamentos, eles estão caducando, né? Quer dizer, a imaginação é algo que não tem limites né, essa coisa, essa contínua sei lá, desaguamento de uma ideia na outra, de um espaço no outro, das experiências, a gente agora não tem limite. Com essa variedade de ideias, de encenadores, de proposta, de dificuldades, porque eu acho que hoje aqui a gente tem uma limitação muito grande de espaços convencionais, vamos dizer, de teatro, com plateia e palco, enfim. E essa busca de outros lugares alternativos, de espaços que possibilitem uma encenação, eu acho bastante rico, porque é trabalhar numa arquitetura que já existe, né? E propor, então, uma intervenção neste espaço. Eu acho muito interessante essa diversidade de espaços, porque acaba transformando o espetáculo num... Ele quase vai determinando, assim, a linguagem que ele toma, né? Eu acho que a gente tem diretores hoje que procuram espaços justamente onde a arquitetura vai te dar um estímulo, né? Um prédio, uma rua, enfim, ele te dá um estímulo não só para ele que está criando o espetáculo, mas também para os atores que vão interpretar num lugar tão real. E é uma coisa interessante porque ele inverte, ele transforma aquela coisa real numa cenografia. Eu faço um espetáculo para uma sala, começa aqui. Então, ela me leva para uma solução de cenário. Agora, se eu vou viajar com esse cenário e chego num palco italiano, eu preciso sentar e dialogar com a sala, porque eu vou ter que propor uma outra coisa, porque a relação da plateia com o palco é completamente diferente dessa aqui. Com esse espetáculo que vai estrear aqui, O Sonho, a gente teve todos os tipos de palco. E o fantástico foi no Rio de Janeiro, que foi para o Teatro de Arena, que não tinha nada a ver com o que a gente estava propondo, que era uma caixa fechada. E eu explodi o cenário. E quando eu explodi o cenário, a gente descobriu outras coisas. Então, eu acho que essa é a mágica do teatro. Porque esse diálogo, entende? Tu tem o diálogo com o operador de som, o operador de luz, com o iluminador, e é isso que faz com que essa arte seja sempre viva. E é bárbaro, tu muda uma coisa, muda outra e vai... Mas tem que ter esse diálogo. Porque muda, não é o mesmo cenário para tipos diferentes de palco. Normalmente, a maioria dos cenógrafos também é figurinista. Então, trabalha o espaço e a indumentária do espetáculo, o figurino do espetáculo. E entra um componente que para a cenografia é fundamental, que é a luz. Eu sempre digo que, se fosse possível, o cenógrafo deveria fazer o figurino e a luz. Agora, o cenógrafo, mesmo que ele não faça a luz, ele tem que entender tudo de luz.
Então, o que acontece normalmente? O ideal é você trazer o iluminador sempre no primeiro momento que você começa a imaginar a cenografia, a pensar a cenografia, você trazer o iluminador para perto. Porque eu tenho uma coisa que às vezes eles ficam bravos, eu falo que iluminador às vezes é um pouco preguiçoso. Ele pensa que ele vai chegar na última semana e vai iluminar a peça, né? E luz não é iluminar a peça, é buscar uma série de outras coisas e encontrar soluções. E não dá para chegar na semana o cenário montado e você iluminar. Então eu batalho muito por isso, para que eles venham logo. E também no trabalho de cenografia, a cenografia tem que dar possibilidades para a luz, né? Então eu, enquanto cenógrafo, eu tenho que buscar os materiais, as cores, os planos. Eu tenho que criar situações para que a luz entre na minha cenografia. Se eu faço uma cenografia lisa, com fórmica, chapada, um chão de carpete, a luz chega nessa cenografia, bate e volta. Eu tenho que criar texturas, transparências, superpor planos, dá uma riqueza de espaço e de volumetria no palco para que a luz interaja. Então a gente tem que pensar junto. Você faz até um anjo perder a paciência. Para selar a nossa paz, eu vou buscar algumas flores que colhi para você hoje pela manhã. A luz, tanto na cenografia quanto na arquitetura, se tu não tem uma boa iluminação, não aparece, tu não valoriza os volumes que precisam ser valorizados, tu não tem o resultado que tu quer ter de um objeto. As texturas são fundamentais, entende? Então, quando a gente fez o Vânia, que a ideia era que fosse um espetáculo muito mais leve, então a textura das roupas eram todas leves, então eu acabei fazendo. Tem uma coisa que eu acho bárbara, que porque a gente não tem dinheiro. Então isso para mim é uma maravilha, porque tu tem que ser muito criativo. Tu tem que catar as coisas para conseguir fazer. Então tu pega um vestido aqui, uma toalha ali. E a partir do que tu tem e da pesquisa que eu fiz. Porque eu faço uma pesquisa de época, faço uma pesquisa do texto, que tipo de cor que a gente está usando, e a gente vai encontrando isso. Tu abre uma gaveta e surge, vai saindo e vai... Aí eu já vira uma coisa meio artes plásticas, porque eu bordo, né? Eu nunca bordei, eu não sei nem enfiar eu não sei pregar um botão. E aí eu bordo. Eu bordo com arame, eu bordo com o que tiver que bordar. Eu entro tanto para dentro desse momento que eu estou criando que eu saio fazendo coisas que eu não imaginei. A cenografia ela não pode ser considerada como um elemento à parte, uma coisa estanque que está ali no fundo e tal. Ela tem dois elementos importantíssimos ligados a ela, que é o figurino, né? A textura do figurino, a cor do figurino, como a textura do cenário, a cor do cenário. E um terceiro elemento que é fundamental, que é a iluminação. E a luz é a alma, né, do espetáculo. Eu já vi iluminadores derrubarem totalmente o espetáculo, como já vi iluminadores com um refletorzinho ganharem um espetáculo todo, né? Em geral, eu acredito que eu consigo me relacionar bem com os cenógrafos com quem eu trabalho, com os diretores, e eu acho que é muito importante. É importante porque é uma troca, porque também o projeto cenográfico, como você pode imaginar, a iluminação, quando se diz isso, que a iluminação pode destruir um projeto, como pode valorizar muito. Eu acho que a função da iluminação em relação ao cenário é que ela cumpra as necessidades que aquele cenário se propõe, ou seja, eu não acredito que a iluminação deva transformar o cenário. Ela deve sim traduzir tudo aquilo que o cenógrafo se propôs quando ele criou aquele projeto. Se ela atingir esse objetivo, eu acredito que ela atingiu a sua função. Eu acredito que se o projeto foi bem pensado, foi bem desenvolvido, ele já conta, não digo com as soluções luminotécnicas para valorizá-lo, mas ele já tem as suas necessidades, os momentos que é importante realçar um determinado objeto em cena ou escondê-lo, porque a iluminação pode servir para esconder as coisas também em cena, por mais que isso pareça paradoxal, né?
não só revelar, ela pode esconder objetos, esconder um ator, esconder uma cena e revelar no momento apropriado, de forma apropriada. Eu acredito nisso, eu acredito que essa interação é importante e, em geral, eu tenho me dado bem com o cenógrafo. Eu queria matéria, massa, brilho, porque eu sinto que não existe fosco na natureza, sabe? Tudo reage, é úmido, né? Então eu procurei texturas e brilhos. E, naturalmente, que um mesmo objeto iluminado assim, de frente, de lado, né, com diferentes temperaturas de cor, com diferentes lâmpadas, se transforma em 500 outros objetos, né? O primeiro trabalho em que o Filó apareceu foi a Eletroconcreta, que é de 87, que foi uma tentativa de responder a um desejo do Gerald de fazer edições de cinema no teatro. A convenção da saída do ator ao final de uma cena, ele queria fazer um corte de cinema, uma cena aqui na frente cortada por uma cena para trás. E ele falou isso e eu tive que correr atrás do que seria isso, né? E até sofri bastante porque a gente queria fazer uma peça punk, né? Então eu imaginei uma peça todo mundo de preto, taxas, aquela coisa assim. E quando fiz um teste com o Filó, né, imaginando que isso funcionasse, com filó preto não funciona, porque justamente o filó só funciona se ele reflete luz. E o preto não reflete, o preto transmite, né? Então o que acontecia é que a gente botou vários filós lá e é tudo transparente. Então eu descobri que eu tinha que fazer uma peça punk clara. Então foi um desespero criativo, assim, e eu fui ser punk na Idade Média. Eu busquei o Bruegel e o Bosch como inspiração para fazer um punk medieval, né? O trabalho do iluminador é fundamental para o espetáculo e para a cenografia. E para o ator, e para o figurino, enfim, porque ele vai dar a luz para aquilo que eu vou ver. Portanto, ele é que determina. E eu acho que essa cumplicidade entre o iluminador, cenógrafo, o ator, o diretor, ele tem que estar sempre muito bem afinado, porque é ele que vai desenhar o espaço, porque a luz é que dá o volume, a profundidade, é ele que chapa, ou ele que separa, ou ele que dá os ângulos e os volumes, é a luz é que faz. Porque mesmo que você faça um cenário com muita profundidade e se tiver uma luz direta de frente, a profundidade se cola. Não temos mais isso. E ao mesmo tempo que se apenas 2 ou 3 planos tiver uma outra angulação de luz, eu poderia ter uma coisa quase infinita como espaço. E para mim é fundamental assim, a cor, porque a cor pode mudar o cenário, depende do filamento, ele dá um outro tom, mesmo que você tenha pintado num preto, ele pode virar vermelho, dependendo da luz que estiver usando. Mesmo alguns volumes que você cria, se não tiver um ângulo correto, ele acaba sumindo os volumes. Ou, se o iluminador realmente é muito criativo, ele vai angulando a luz para poder descobrir novos volumes e novos espaços que aquele cenário poderia te propor. Assim, às vezes é muito surpreendente. Eu, quando comecei a fazer teatro, né, desse jeito, quando o segundo espetáculo eu tinha que realmente pensar cenário, eu pensei, não quero fazer nada daquilo. Quando eu vou na rua, a rua brilha, a rua está viva e o cenário está morto. Isso me impressionava. Então, a minha grande batalha nos primeiros cenários era fazer o cenário viver, respirar, reagir à luz, sabe? Não ser aquela coisa flácida e morta de um cenário pintado com uma tinta souvenir, sabe? Então, no começo do meu projeto, do meu processo de trabalho, de cenografia, era justamente buscar materiais que trouxessem essa sensação vital da vida, da pedra, do muro, da parede, da rua, para dentro do palco. E aí eu fiz uma longa pesquisa e eu pintei todos os cenários. Eu e meus amigos, meus parceiros, minhas parceiras, que eram meus assistentes, eles meteram muita mão na massa, muito cimento, muita cola, muita
meleca, muito verniz. Eu fiz um espetáculo que era basicamente, o cenário era uma tela. E justamente uma tela que eu descobri, que era uma tela de proteção de prédio, e que ele era feito de nylon, e que eu amassei ele para dar uma textura, e era só esse o fundo da peça. E por sorte eu tive um iluminador incrível, que ele soube iluminar esta tela. Essa tela, ele dava resultados assim, diferentes, assim, conforme era iluminado, ou ele dava uma transparência, ou a mistura da iluminação pela frente, pelo fundo, ele acabava dando uma sensação de um lugar um pouco nebuloso, assim, parecia quase que um fog. Isso também graças ao talento do iluminador, que conseguiu dar este efeito, e ele teve a sensibilidade de perceber que esse material poderia dar este resultado. E quando ele não iluminava só a cena da frente, essa tela sumia completamente. Eu usei muitas vezes o Muro de Berlim na minha cenografia. Sempre inventei um jeito de ter um pedaço do muro, Eu achava fascinante o fato de que certos objetos têm um poder de significar e de conotar e de transformar uma realidade brutalmente, como o Muro de Berlim, né? Então eu acredito nessa força da significação de certos objetos, e eu acho que é por aí que a imaginação do cenógrafo tem que ajudar a contar o que o diretor está pensando em contar, porque ele é um cara que não é um decorador, não é um enfeitador, mas ele é um cara que vai ajudar a descobrir com os significantes as coisas que significam no espaço, porque coisas significam o tempo todo, tudo é signo. E ele então tem esse domínio dos signos do espaço, então ele ajuda a significar o trabalho, né? o objeto que está sendo criado. Então não é um decorador, não é um arquiteto, ele é um pensador de coisas concretas, né? Ele trabalha com coisas concretas, mas ele é um pensador. E acabei me envolvendo com Praga. A primeira vez que eu fui foram trabalhos da Companhia Estável de Repertório. A ideia era levar trabalhos do Flávio Império, que tinha falecido há pouco tempo, mas lá não é uma mostra retrospectiva, lá é sempre uma mostra dos últimos 4 anos dos projetos realizados por cenógrafos do país, e a Quadrienal tem várias sessões. A principal, que é de cenografia, de cenógrafos profissionais, tem um setor de escolas, um de arquitetura teatral e um outro que às vezes era temático, espetáculos de Chekhov, espetáculos de Shakespeare, né? E acabei me envolvendo e achando importante manter essa relação, e acabei voltando por várias vezes, ainda como artista expondo. Depois passei a ser o curador brasileiro da mostra, e a última eu acabei sendo júri da Quadrienal, fui convidado, fui presidente do júri lá. Foram 6 quadrienais que eu participei dessa maneira. Hoje, a seção de escolas de cenografia é uma coisa impressionante. São 2, 3 mil alunos do mundo que se cruzam, que trocam ideias, intercambiam lá coisas e veem processos, né? E isso, para quem está iniciando o seu processo de profissionalização, de aprimoramento na cenografia, é fundamental. E o Brasil sempre participou muito bem, e sempre ganhou muitos prêmios. Ganhamos em 95 o prêmio máximo, trabalhos da Daniela Thomas, do Zé de Anchieta e meus. Recebemos menção honrosa na anterior, ganhamos a medalha de ouro na arquitetura no ano seguinte. Então o Brasil está sempre muito bem representado e sempre participou ativamente desse evento. Mas realmente a cenografia é um bicho muito estranho, porque você não tem o que dizer dela. Ela não é uma arte. Eu não me sinto um artista plástico porque sou cenógrafo. Eu não me sinto arquiteto porque eu estou construindo uma casa dentro de um palco, né?
Quanto mais mentiroso ele for, melhor cenógrafo ele será. Porque a nossa matéria-prima é a mentira, é o faz de conta. O teatro não pode ser alienado, né? O teatro tem que ser vital, ele tem que estar ligado no zeitgeist, né? No espírito do tempo. Então, essa sensação, essa relação com a rua, essa relação com o que está acontecendo, com o que move as pessoas, tem que estar o tempo todo sendo investigada, né? E se é, sabe, então essa necessidade da cidade estar lá, que sempre foi parte do meu trabalho. Eu sou uma pessoa apaixonada pela cidade. Eu escolhi morar em São Paulo, a cidade mais cidade que eu conheço, né? Não tem outra coisa aqui senão isso, senão cimento, movimento, né? Eu fiz um filme Linha de Passe, né, sobre São Paulo, uma espécie de ode à cidade, assim, né? Então eu acho muito interessante esse trânsito, né, em trazer realmente a cidade para dentro do teatro e o teatro, né, para a rua.